E aí, mulher? Eu tenho recebido, desde o último vídeo que eu fiz sobre relacionamentos, eu tenho recebido muitas mensagens de muitas mulheres contando relatos de seus relacionamentos, de situações que elas não conseguem sair dele, me agradecendo pelo vídeo, falando sobre traição, sobre apanhar, sobre situações que são realmente tristes. Queria fazer esse vídeo para falar e reforçar com elas e com todas vocês o meu posicionamento. Esse é um pensamento meu, é como eu penso. Relacionamento, pra mim, dedicar um pouco de você pro outro, para aquele que divide com você um lar, para aquele que divide com você uma vida, para aquele que divide com você tudo. Mas a gente tem que abdicar, sim, de muita coisa, abrir mão de muita coisa para um relacionamento. Mas não tudo. Então, quando a gente começa a abrir mão de tudo por um relacionamento, a gente tem que parar para analisar. Peraí, aonde que eu me perdi? Por que que eu tô abrindo mão de tanta coisa e não tô recebendo nada? E pior, a gente fica culpando o outro pelas coisas, pelas ações. Existe o chamado mapa mental. Cada um tem um mapa mental diferente. Eu tenho uma verdade, você tem outra verdade. Não existe certo ou errado. Não existe... você me prometeu lá atrás que você ia ficar comigo pro resto da vida. E hoje as coisas mudaram. Eu prometi que eu ia ficar com ele, que ele é o amor da minha vida, eu ia ficar com ele pro resto da vida. E de repente mudei de opinião. E tá tudo bem. Você tem o direito de mudar de opinião. E quando você entende que você tem direito de mudar de opinião, isso se torna libertador. Só que você também tem que entender que o outro também tem o direito de mudar a opinião. Casamento não é sinônimo de vidas felizes para sempre, final feliz para sempre. No decorrer das experiências dela, até mesmo dentro do relacionamento, ela vai percebendo se ela vai permanecer com aquela opinião ou se ela vai mudar. E assim como para você pode ser que mude, para o outro também pode ser que mude. Você vai obrigá-lo a permanecer com a mesma opinião? Isso não faz dele um mentiroso, isso não faz dele um covarde, isso não faz de você uma mentirosa, isso não faz de você uma covarde. Simplesmente as pessoas tendem a mudar de opiniões dependendo das experiências que elas vão ter e tá tudo bem. Eu não acho que as pessoas sejam descartáveis, como eu também sei que elas erram. Eu erro todo dia eu erro, querendo ser melhor. Não é porque ele errou comigo que eu vou simplesmente minimizar tudo que é de bom que já aconteceu entre a gente. Eu sempre falo, se você não dá conta de terminar um relacionamento, uma hora ou outra a vida vem e faz por você. Só que se a gente deixar pela vida, ela não vem com dó, não. Ela vem com tudo. A vida, quando ela resolve fazer o que você não conseguiu fazer, ela arregaça, ela não vem pra brincadeira. Ela vem da pior forma possível e você se sai muito mais machucado. As pessoas, elas erram, às vezes, sem saber que elas estão errando. Porque elas erram, elas cometem aquele erro acreditando que aquilo ali tá normal, que aquilo na cabeça delas é a verdade delas. E você, da mesma forma, quando você erra, você não erra de propósito. Você erra acreditando na verdade, na sua verdade. Então, quando um comete um erro com o outro e causa dor no outro, ele está cometendo aquele erro porque ele acredita que daquela forma vai minimizar a dor dele. Que seja um egoísmo, que seja uma possessão, que seja um ciúmes doentio, que seja qualquer coisa, mas é a dor dele, E você vai errar, não é porque você quer errar, é porque você quer minimizar a sua dor. Então, quando o outro erra com o outro, ou faz alguma coisa por insegurança, ou a gente pensa que é covardia com a gente, como é que fez isso com a gente? Ele tá fazendo aquilo para minimizar a dor dele, que seja realmente, porque ele é egoísta, é a dor dele. Porque que ele é ciumento, é a dor dele, é a verdade dele. Então ele não erra com consciência de que, nossa, vou fazer mal porque eu simplesmente quero fazer mal. Não, vou fazer isso porque é a minha forma de defesa. E quando você entende isso, você passa a olhar para o relacionamento de uma forma mais madura, talvez, de uma forma mais leve. Porque você começa a olhar para ele e falar, cara, ele não tem consciência do que ele faz. E ele me machuca com isso.
Eu sei que ele não tá fazendo pra me machucar. Eu sei que ele tá fazendo porque ele precisa fazer isso. Na cabeça dele, ele precisa fazer isso. É a verdade dele. E eu perdoei. Certo? Mas ele foi lá e fez de novo. E eu aceitei de novo. O erro já não é mais dele. O erro é seu. Se ele fez uma vez, a culpa é dele. Mas se ele fez a segunda, a escolha ela é sua. Você não precisa viver isso. Por que você está aceitando isso? Por que você está se permitindo isso? Por que você está se colocando tão abaixo disso para aceitar isso? Por quê? Você acha que você não merece ser amada? Você acha que você não merece ser respeitada? Você acha que você está jogada no lixo, astrais? Mesmo se você já não tiver família, mesmo se você for sozinha no mundo, você nunca está sozinha no mundo. Você sempre tem, todos os dias, uma chance, uma oportunidade de mudar tudo na sua vida. Pelo menos, de começar a mudar tudo na sua vida. Eu já vivi relacionamentos abusivos. Eu já fiquei presa a um relacionamento por achar que eu amava demais, por dar oportunidade demais para a pessoa mudar. E ela nunca mudava. E eu sempre cobrava, me respeita, você não me respeita. Foi quando eu entendi. É claro que ela não vai me respeitar. Porque a gente respeita, a gente não pede. A gente impõe. E a gente impõe não é gritando, não é brigando, não é exigindo. É simplesmente impondo limites pro outro. Não era ele que tinha que me respeitar, não era ela que tinha que me respeitar. Era eu que tinha que me respeitar. Não era ela que tinha que parar de fazer as coisas erradas comigo. Era eu que tinha que falar, para, basta, eu não permito mais. Você não é pouco, mulher. Seja quem você for, seja o que você fizer na vida, você merece ser tratada como princesa. E você tem que se tratar como princesa, porque se você não se fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. Você pode implorar milhões de vezes para que ele mude. Ele não vai mudar se ele não quiser. Mas você tem que mudar. Você tem que decidir a hora de parar. Não é ele mais. Quando você escolhe ficar, você também tem que assumir os riscos dele não mudar. Como também você pode escolher partir. E se você escolher partir, você vai ter que aguentar as dores dessa partida. Porque partir dói muito. Dói lá no fundo. Afinal de contas, quando você decide partir, você tá dando as costas. Porque um dia você tanto acreditou. E às vezes, você não consegue partir. Você não consegue sustentar essa dor. Aí você escolhe ficar. Mas ficar também tem uma dor. E o pior de não ficar, de escolher entre ficar e ir e partir, é não tomar decisão nenhuma. E deixar as coisas acontecerem e irem acontecendo, porque você não consegue mais nem partir e nem ficar. Então você fica praticamente vegetando num relacionamento que não te faz bem e você vai se destruindo cada vez mais, porque o outro continua sendo o outro. Quando aquilo que o outro faz, que me machuca, passa a ser maior do que a minha dor, então é hora de parar. É hora de parar. A gente tem que aprender a perdoar mais, a se respeitar mais, a se amar mais e a entender o outro, a olhar para o outro com compaixão, com olhar de compaixão. Poxa, ele errou, me machucou, mas ele não errou intencionalmente, mesmo que tenha me machucado. Porém, não é a primeira, não é a segunda e não é o terceiro erro dele. Então tá na hora de parar. E tá na hora de eu fazer basta. Chega. Sou eu quem tenho que agora determinar que não aceito mais isso pra minha vida. E em vez de brigar, de enlouquecer, de jogar toda a culpa no outro, porque a gente tem essa mania. Para minimizar a nossa dor, a gente começa a olhar o erro do outro e começa a apontar pro outro. Isso é inconsciente. E a gente, na verdade, quando a gente erra ou quando o outro erra com a gente não tem que olhar pra ele, a gente tem que olhar pra nós. Aonde foi que eu errei pra que isso pudesse acontecer? Você não precisa fazer uma situação viva para isso. Você só simplesmente enxerga isso e fala, não dá para mim. Quando você tem essa consciência, a dor ela é menor. Quando eu me dei por mim disso, eu parei de sofrer. Deixei de sentir falta? Não. Deixei de gostar? Não. Mas não é mais aquilo tudo que me mataria, que me faria ficar deitada na cama, que me faria querer aquela pessoa de volta. Eu consegui sair daquele relacionamento leve
E falei, cara, é isso. Ele vai ser o que ele quer ser. E eu vou buscar ser melhor. Porque eu não mudo ninguém. Eu só mudo a mim. As coisas boas eu vou levar comigo. Mas infelizmente, as coisas ruins pesaram mais. A minha decisão foi sair disso. E quando eu saí disso, foi tão libertador. Quando eu vi que eu podia mudar de opinião. Quando eu enxerguei o outro com compaixão. Quando eu olhei e falei, cara, ele não tá fazendo de propósito. Cara, não é possível que ela tá fazendo isso. Que pena, que pena. Foi muito bom tudo que eu vivi. E tá tudo guardadinho aqui. Agora eu vou atrás daquilo. Atrás não. Eu vou deixar que aquilo que for bom pra mim me encontre. Com essa leveza, eu consegui perdoar o outro. E eu perdoei. E perdoar não significa permanecer no relacionamento. Perdoar significa tirar tudo aquilo que pesa o seu coração. Quando eu sinto dor, eu que sinto dor. Quando eu sinto raiva, sou eu que sinto raiva. Quando eu me machuco, alguém me magoa, sou eu quem me magoa. Não o outro, porque às vezes o outro tá cagando. Então, eu não sinto dor. Eu não sinto mágoa. Eu não sinto raiva. Eu não sinto ódio. Quando acontece uma situação assim, eu olho pra ela com compaixão, com gratidão a tudo que eu vivi de bom com aquela pessoa. E com respeito, eu olho, mostro o erro da pessoa e dou as costas e vou embora. Toda vez que eu erro, ou que até mesmo quando alguém erra pra mim, eu olho pra mim. Sigo me tornando a minha melhor versão. Porque eu não consigo fazer com que o outro se torne a melhor versão dele, se ele não quiser. Então, numa situação dessa, eu vejo o erro e eu não permito o erro. Permiti o erro uma vez, na segunda, não pode permitir. Nunca permita, nunca aceita aquilo que você não quer aceitar pro resto da sua vida. Saia dessa situação com um olhar maduro, com compaixão, com amor, com respeito a tudo que vocês viveram. E não cobre do outro o que você tem que fazer por você. Se torne você sua melhor versão. Põe a mão aqui e dá um basta. Faça isso por você.